Você já decidiu quais metas e hábitos você quer ter esse ano? Bom, primeiro, para decidir isso, a gente precisa entender qual a diferença entre metas e hábitos. As metas são objetivos que a gente quer alcançar, que dependem unicamente da gente e que têm um prazo de validade. Então, por exemplo, ir para a academia regularmente. Você quer fazer isso para a sua vida inteira ou você quer fazer isso só este ano? Se você quer fazer isso durante a sua vida inteira, isso é um hábito que você quer adquirir, não uma meta que você quer alcançar esse ano, entende? Outra coisa importante é que as metas precisam ser palpáveis, ou seja, você não pode utilizar eu quero fazer isso mais vezes, eu quero fazer isso melhor. O que é fazer melhor? O que é fazer mais? Coloque quero conseguir me apresentar, quero conseguir conversar com alguém, quero conseguir escrever uma redação em inglês. Sabe, seja mais objetivo nas suas metas, para que de fato você não tenha dúvidas que você conseguiu alcançá-la. Mas mais importante do que escolher as suas metas é fazer o seu plano de ação. De nada adianta se você colocar um monte de metas para alcançar esse ano e não saber como que você vai conseguir alcançá-las. Então, uma coisa que eu digo é: escreva a sua meta e escreva o plano de ação que você vai fazer para conseguir alcançá-la. Tudo bem se você tiver uma meta em mente, mas você não saber exatamente como que você vai fazê-la. Coloque no papel do mesmo jeito, mas não esqueça de montar um plano de ação para ela. Se você precisar de no dia seguinte fazer uma pesquisa sobre o tema para descobrir o que exatamente você vai fazer, não tem problema. Só não deixe de fazer esse plano de ação. Então agora eu vou compartilhar algumas metas que eu escolhi para esse ano. Esse ano eu decidi que eu vou focar mais no meu desenvolvimento profissional. Eu sou estudante universitária ainda, eu faço faculdade de medicina veterinária, então eu ainda não sou formada, mas eu estou no meu penúltimo ano. Eu gostaria de já começar a traçar estratégias e melhorar algumas habilidades que eu preciso. Então, vou compartilhar algumas metas aqui que eu decidi para esse ano, e uma delas é o inglês. Então, eu tenho duas metas relacionadas ao inglês. A primeira é atingir nível B2 na prova de proficiência. Eu já fiz essa prova de proficiência, inclusive se você é aluno da USP, tem como fazer prova de proficiência de inglês e de alemão de graça na FEFELESH. Eles oferecem a prova de proficiência pelo ONSET. É só você jogar no Google ONSET FEFELESH que você vai ver quando vai ser aplicada a próxima prova. Minha outra meta relacionada ao inglês é conseguir conversar em inglês sobre assuntos acadêmicos. Eu não tracei essa meta pensando em apresentar uma palestra acadêmica, apresentar uma palestra científica, não é esse o ponto. Mas é que eu faço parte de um grupo de pesquisa que direto tem algum pesquisador internacional e o professor faz questão que a gente se apresente, né, para conhecer de fato a pessoa também. E eu sempre fico muito, muito, muito nervosa, eu não puxo o assunto porque eu tenho muita trava nesse sentido. Eu entendo bem inglês, em uma conversa, assim, eu geralmente entendo tudo. Se eu assistir um filme, eu geralmente entendo uns 70%. Mas eu tenho uma compreensão boa de listening. O problema é falar. Eu tenho muita, muita, muita trava mesmo. Inclusive, ano passado, teve um dia desses que foi um pesquisador, e aí a gente teve que se apresentar, e eu pesquisei no Google como que eu ia falar, comecei a travar, gaguejei, aí eu falei uma palavra que ele não entendeu, e eu só queria que abrisse um poço pra eu enfiar dentro. Então, assim, algo que eu fico muito nervosa. Só se chegar no final do ano e eu conseguir estar conversando com alguém falando: oi, eu sou a Ingrid, eu faço isso, eu tenho interesse nessa área, pra mim já tá ótimo, sabe? E se ele fizer alguma pergunta sobre a minha área, eu consiga responder, pra mim isso já tá ótimo. Então eu coloquei essas duas metas em relação ao inglês. E eu vou falar agora o meu plano de ação só para essa meta, para o vídeo não ficar super longo, mas para vocês terem uma ideia de como a gente pode montar um plano de ação. Então, meu plano de ação para conseguir alcançar as minhas metas em inglês é estudar gramática e estudar conversação. Eu achei um site que ele te disponibiliza atividades de gramática desde o nível mais básico do inglês, que é o A1, até o C1. O mais avançado é o C2, mas eles têm exercícios de gramática até o C1. E aí eu decidi que eu vou fazer uma lista de exercício todos os dias. Não são muitos exercícios, então eu acredito que eu sim consiga fazer um exercício por dia, mesmo em dias que eu fiquei o dia inteiro na faculdade e cheguei à noite em casa. Além disso, eu vou fazer também mais dois aplicativos de inglês. O primeiro é o clássico Duolingo, mas o segundo é realmente um aplicativo de conversação. E agora eu tô testando o Speak e o Practica para descobrir qual que eu vou querer assinar, porque eles não são gratuitos, eles têm um período de teste,
Mas se você quiser continuar utilizando eles, é necessário pagar R$ 33 por mês, se eu não me engano, 33 e alguns centavos. E aí eu vou escolher qual deles eu vou assinar, porque é algo realmente muito importante. Se vocês tiverem mais interesse nessa questão do inglês, por exemplo, eu posso fazer um vídeo daqui a um mês mostrando como que tá sendo o processo, se eu realmente sinto que eu tô aprendendo e tudo mais. Eu pretendo sim fazer aulas de conversação em inglês, eu acho que é importante, mas eu decidi que eu vou deixar para fazer as aulas de conversação a partir do segundo semestre do ano. Durante esse primeiro semestre do ano, eu quero fazer todos os dias a conversação pelo aplicativo mesmo que seja com uma IA, porque aí eu consigo falar, sabe? Eu consigo ir aos poucos soltando essa trava que eu tenho. Porque, além da vergonha, quando eu começo a falar inglês, eu começo a me embolar na pronúncia. Então, eu sinto que se eu passar esse primeiro semestre fazendo direitinho todos os dias a conversação pelo aplicativo, quando eu chegar no segundo semestre, eu vou ter sim a trava da vergonha, talvez, de falar com alguém, mas pelo menos eu já vou estar pronunciando com mais calma, sabe? Pelo menos vou estar falando com mais calma, sem me embolar. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, mas é o planejamento por enquanto. A minha outra meta para esse ano é fazer uma renda extra, porque eu estudo em período integral, então não tem como trabalhar. Algumas pessoas da VET até trancam algumas matérias para ter tempo livre, mas é muito, muito, muito difícil na veterinária a gente conseguir um estágio com remuneração, principalmente em clínica. Em empresas é mais fácil, mas a gente precisa cumprir 6 horas de trabalho, que não, pra gente que faz em período integral é bem complicado. Então eu estou buscando alternativas home office mesmo. Eu ainda não tenho plano de ação para essa meta, porque eu ainda estou pesquisando sobre. Eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Eu pensei em, de repente, me cadastrar no Workana, no 20 Conto, que são plataformas de freelance que bastante pessoas falam, mas eu ainda estou pensando. E se você tiver alguma dica sobre renda extra home office, me conta também, que eu vou adorar saber. E a minha última meta para esse ano é escrever um projeto de pesquisa. Eu não coloquei conseguir a bolsa, porque conseguir a bolsa não é algo que depende só de mim. Depende de outra pessoa avaliar o meu projeto e decidir se vale a bolsa ou não. Então, como eu comentei, né, as metas precisam depender apenas da gente. O fato de eu escrever o projeto já vai estar sendo um plano de ação para eu conseguir o que eu realmente quero, que é a bolsa. Então, mesmo se se a minha bolsa não for aceita, eu fiz a ação de escrever a bolsa, de fazer tudo que eu podia para conseguir aquilo. Só não consegui porque de repente alguém não achou bom o suficiente, entende? Se eu não conseguir. Então, eu achei melhor escrever desse jeito a meta. Os hábitos são comportamentos que você quer ter para sempre. Você quer adquirir esse hábito, esse comportamento que seja frequente na sua vida. Então, por exemplo, os hábitos que eu quero adquirir esse ano são conseguir beber 2,5 litros de água todos os dias, conseguir ir para academia pelo menos 4 vezes na semana, a cada 2 domingos conseguir fazer marmita para 2 semanas, para conseguir comer certinho. Eu percebo que desde a pandemia eu adquiri o hábito de comer muito mal e eu ainda não consegui recuperar a minha alimentação. Então, essa é uma meta que eu quero muito cumprir esse ano e eu quero que seja frequente. Outros hábitos que eu vou querer ter esse ano são mais para facilitar minha rotina. Por exemplo, eu preciso acordar muito cedo para ir para a faculdade de manhã e às vezes eu me atraso porque eu demoro muito para escolher a roupa que eu vou usar, por exemplo. Então, esse ano eu estabeleci que eu vou sempre no dia anterior já separar a roupa do próximo dia para não acontecer isso e eu ter mais tempo de manhã, né? De repente consigo até acordar um pouquinho, uns 10 minutinhos mais tarde, se eu conseguir sempre deixar isso muito bem organizado. Outro hábito que eu gostaria de ter esse ano é o hábito do autocuidado mesmo. Um exemplo é o skincare. Nem sempre, nem todos os dias eu faço skincare. Agora eu tô de férias, então eu estou regradinha, mas quando a rotina da faculdade começa, como eu acordo muito cedo e eu sou devagar de manhã, tem dias que ou eu faço skincare ou eu preciso sair de casa para pegar o ônibus. Então eu deixo o skincare de lado e vou para a faculdade. Às vezes eu realmente coloco os produtos na minha bolsa e penso, quando eu chegar lá eu faço. Mas eu esqueço. Ou à noite, por exemplo, às vezes eu tô muito cansada, saio do banho e falo, eu vou dormir, não vou passar nada no rosto não. E isso é algo que eu gostaria de mudar, sabe? Eu não quero deixar de fazer skincare só porque eu tô com preguiça ou só porque eu tô atrasada. Então eu gostaria de ser mais organizada esse ano no meu autocuidado mesmo, porque eu acho que é algo que a gente merece, algo que faz bem pra gente. Cuidar da autoimagem é sim importante. Então é um hábito que eu decidi colocar para este ano. E aí, dentro desse hábito de autocuidado, eu também gostaria de fazer as minhas unhas toda semana.
Eu só pinto a unha, eu não tiro a cutícula, então eu não vejo necessidade de manicure, eu consigo pintar em casa. Só que de fato eu me sinto melhor quando as minhas unhas estão pintadas, então é algo que eu vou colocar também dentro dessa caixinha de autocuidado e vou melhorar esse ano. Outra dica que eu dou é quando você for decidir as suas metas e os seus hábitos, não coloque 10 hábitos, 20 metas, porque você vai ficar com muita coisa para fazer, fora toda a sua rotina, então talvez você não consiga alcançá-las e fique frustrada, sabe? Eu gosto muito, muito, muito do conteúdo de organização da Flor de Mim. Eu sempre acompanho as lives, inclusive todo mês. A Yasmin faz uma live organizando o mês e no final do ano ela mostra o planner do ano, né? E mostra como organizar o ano, assim, como ela vai organizar o ano seguinte. E o próprio planner da Flor de Mim é organizado para você ter no máximo 4 hábitos e 8 metas. E aí você escolhe 2 metas para trabalhar por cada mês. Você não vai trabalhar em uma meta só em um mês, mas você só vai trabalhar em no máximo 2 metas por mês. Esse é um jeito bem legal de se organizar para não acontecer de você se atrapalhar entre tantas coisas para fazer e de fato conseguir dar atenção para cada meta. Eu estabeleci poucas metas, né? Só foram 4. Então eu não vou fazer esse esquema de só me dedicar a 2 por mês, até porque algumas delas é como se fossem hábitos. Por que eu não coloquei que os meus estudos de inglês vão ser hábitos e não metas, já que sim, eu quero falar inglês para sempre? É porque eu acredito que o inglês só vai se tornar um hábito para mim quando eu de fato aprender a falar inglês, aprender a escrever inglês, sabe? Quando eu estiver no nível intermediário, eu posso colocar o inglês como hábito. Então, assim, uma vez por semana dar uma lida em alguma coisa, assistir uma série sem legenda ou com legenda em inglês, sabe? E aí, por isso que para mim, por enquanto, o inglês é uma meta. Eu ainda não estou no nível de transformá-lo em um hábito, mas é o objetivo. Agora eu vou falar para vocês como que eu organizo o meu planner. Eu uso o planner há mais de 5 anos, eu gosto bastante, só que uma coisa é fato, eu sempre abandono no meio do caminho. Por exemplo, Habit Tracker, eu só faço assim umas 2 semanas, depois eu deixo pra lá, eu esqueço, aí eu vou lembrar só muito tempo depois. Uma coisa que estava funcionando, que eu comecei a fazer ano passado, é imprimir um planner semanal e colar na minha parede do quarto. Então, como sempre estava ali na minha cara, eu conseguia toda semana falar, não, preciso escrever o que eu preciso fazer essa semana, e estava adquirindo esse hábito. Só que eu adoro o planner, então eu gostaria mesmo de ter um planner organizadinho, escrever as coisas sobre o ano, escrever o que eu aprendi aquele ano, dicas, enfim, ter de fato um habit tracker que eu conseguisse preencher. Então eu decidi que esse ano eu ia montar o meu planner, então eu comprei um caderno na Shopee, que é este caderno aqui. Ele é um caderno tamanho A5, e aí eu comprei essas figurinhas também e colei todas aqui. Ele é um caderno pautado, mas também tem as opções de ser pontilhado ou quadriculado. E eu tô gostando muito e vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando ele. Então, gente, esse é meu planner. Eu coloquei essas 2 figurinhas nele porque veio no kit de figurinhas, eu achei muito fofinha. E aí eu resolvi colocar aqui mesmo, porque eu não queria colocar na capa. Essa aqui é a primeira página, eu coloquei meu nome, eu pretendo colocar uma foto minha aqui. E depois vem para o que seria o Habit Tracker, né? Como eu comentei, eu sempre começo a colocar meu Habit Tracker de beber água, fazer exercício, mas eu sempre esqueço, deixo pra lá. Então eu resolvi fazer esses 2 Habit Trackers, não exatamente hábitos, nenhum dos dois, né? Mas de coisas que eu realmente gostaria de mensurar no ano. Eu fiz esse Habit Tracker no Canva mesmo e começa em dezembro, porque eu comecei esse caderno no dia 14 de dezembro. Eu achei melhor já começar enquanto eu ainda estava empolgada do que deixar para janeiro e não acabar não fazendo. Então, logo comecei no dia 14 mesmo, sem problema. Eu resolvi acompanhar o meu humor ao longo do ano, né? Eu acho que isso é legal, de a gente entender como que a gente estava naquele ano, como passou aquele ano. E a minha enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca, eu estava tendo muitas crises, já tem mais de quase um mês, na verdade, que eu não tenho nenhuma crise. E eu queria fazer uma correlação, né, do meu humor com a minha enxaqueca também, para de repente conseguir entender alguns padrões. Então, eu coloquei dessa vez no planner enxaqueca e humor, apenas como coisas a se controlar. A próxima página é o que seria cultura. Eu adoro nos planners esse espaço para a gente colocar filmes, séries, livros e músicas que a gente conheceu naquele ano. Eu acho que é algo bem legal. Então eu resolvi fazer também. E ficou bem simples, eu só deixei um espaço para colocar o que eu assisti, a nota que eu daria a ele, e tá sendo bem útil. E aí a próxima
coisa seria o calendário do mês. Eu faço esse calendário geral do mês, coloco coisas muito pontuais, como aniversários, isso aqui é o início de uma matéria optativa que eu vou fazer na faculdade, coisas assim. E depois do calendário do mês, eu coloco a visão do mês. Isso aqui eu vi num vídeo no YouTube também, achei bem legal a ideia, porque você coloca os dias do mês e uma coisa só que aconteceu naquele dia. O que você quiser. Por exemplo, comecei a fazer tal coisa, saí com tal pessoa, conheci tal, tal e tal lugar, sabe? O que você achar mais interessante sobre aquele dia. E depois de eu anotar todos os dias alguma coisa que aconteceu neles, eu faço a avaliação do mês, o que eu achei daquele mês, o que eu acho que eu preciso melhorar, enfim. E eu acho uma ideia muito boa de fazer isso, porque depois de um tempo você vai reler e você lembra, tipo, nossa, que legal, foi esse dia que aconteceu tal coisa, foi esse dia que eu comecei tal coisa. Então eu acho que é algo muito legal de você realmente fazer um acompanhamento sobre o seu ano. Depois da visão do mês, vem realmente o cronograma da semana. Aqui notem que eu coloquei 8 dias, então tá realmente de quarta a quarta-feira. Eu fiz isso porque, como eu disse, eu comecei dia 14 de dezembro e logo em seguida eu fiquei de férias. Então eu achava que sobrava muito espaço aqui para colocar apenas 7 dias. Mas eu pretendo começar a deixar só 7 dias mesmo. Eu só vou esperar voltar a aqui ser domingo. Então essa semana vai ser quarta a quarta. Na outra, quinta, quinta, na outra, sexta, sexta, na outra, sábado a sábado, aí na outra, sim, domingo e só até sábado. Não vou colocar esse domingo aqui, entendeu? E aí, assim, eu vou conseguir sempre deixar de domingo a sábado o cronograma. E aí eu coloco as coisas que eu preciso fazer naquele dia. E algo que eu comecei a fazer também é colocar um checklist das coisas relacionadas aos hábitos que eu quero ter. Então, inclusive, eu esqueci de falar que uma das estratégias para aprender inglês vai ser também fazer todo dia um journaling e áudio. O que é isso? Eu vou escrever, tô fazendo tipo um diário, em que eu escrevo como foi o meu dia em inglês, do jeito que eu achar que é certo mesmo, só para treinar. E aí depois que eu termino de escrever, eu vou num site chamado Quillbot e vejo se a gramática está correta. Se não estiver, eu corrijo, geralmente não está. E aí eu corrijo e logo em seguida mando um áudio do texto corrigido para mim mesma no WhatsApp. Eu fiz um grupo comigo mesma e lá eu vou mandando os áudios do que eu escrevi no dia. Isso vai ajudar tanto a escrever quanto a falar inglês. Então acho que está sendo algo muito bom. Então eu coloquei aqui, academia, como vocês podem ver, não estou seguindo direito, mas isso vai mudar. E aqui o Duolingo e o Speak, que é um dos aplicativos que eu disse para vocês, mas eu também estou fazendo o Prática, né? E eu vou escolher entre um deles. E aí, depois do cronograma da semana, algo que eu tô fazendo é como se fosse um diário. Então, eu deixo um espaço separado para escrever os dias que eu quiser. Tipo, esse dia dessa semana eu quero escrever sobre isso. Eu pego e escrevo. Não me obrigo a escrever todos os dias. As únicas situações que eu me obrigo a escrever é quando eu termino de ler algum livro ou assistir algum filme que eu quero falar sobre. E se acontecer alguma coisa que me deixou triste, brava, enfim. Nessas situações eu me obrigo a escrever sobre o dia. Nos outros dias eu não me obrigo, mas às vezes eu escrevo, né? Às vezes aconteceu alguma coisinha legal e você escreve aqui. Então, eu faço o cronograma da semana, faço o diário da semana e só depois que eu vou fazer o cronograma da semana seguinte. Então, eu deixo todo o espaço que eu precisar para fazer o diário. Quando eu terminar o diário, eu começo a semana seguinte. Não tem problema se, por exemplo, mas aí se eu escrever só uma página do diário, vou ter que começar outra semana aqui, e aí a parte 2 da semana vai ficar do outro lado. É só você decorar essa página, colocar umas figurinhas, fazer uma colagem, fazer um desenho, fazer o que você quiser. E começar a semana nestas outras páginas para você conseguir ver de uma vez a semana, sabe? Não tem problema. Eu tô fazendo desse jeito e é algo que eu percebo que tá me ajudando bastante, porque como eu não tenho a outra semana escrita aqui, eu preciso fazer, toda semana eu de fato tenho vontade de montar a semana seguinte. Então eu percebo que tá me ajudando bastante. E para encerrar o vídeo, a última dica que eu vou dar, que na verdade é um recado, porque não é nenhuma dica, é algo que você tem que fazer, é: o seu planner tem que ser funcional e não bonito. Então, assim, é claro que é legal ele ser bonito, mas não seja perfeccionista. Se, por exemplo, você decidiu no começo do ano que você tem alguma meta para cumprir, só que meses depois você percebe que aquilo não faz mais sentido para você, risque ela, não tem problema. Se você errar uma palavra, risque. Se você, de repente, já tá com o planner todo montadinho, mas você gostaria de adicionar algumas coisas a ele, mas você acha que vai ficar feio, não tem problema, ele precisa ser funcional.
Então não deixe o perfeccionismo vencer. Faça seu planner, deixe ele usual, ele precisa te ajudar. Se ficou alguma dúvida entre as metas e hábitos, se você está com algum objetivo, mas você não sabe se você coloca como meta, como hábito, enfim, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo que vai ajudar bastante a esse conteúdo atingir outras pessoas. E se você gosta de vídeos sobre rotina, organização, blogs, segue aqui o canal que vem muito mais conteúdo por aí. Te vejo no próximo vídeo.